Fala galera, tudo bem? Vamos para mais uma dica Enem. E hoje nós vamos falar sobre os parágrafos argumentativos. Como funciona, quais são os esquemas, alguns moldes que vão auxiliar na hora da argumentação. Vamos começar com a estrutura. A argumentação, ao contrário da introdução e da conclusão, trabalha com mais parágrafos. Então eu vou precisar escolher se eu vou trabalhar com 2 parágrafos ou 3. Então eu precisaria ter aí 2 argumentos ou 3. Eu passo para os meus alunos 3 modelos e depois eles escolhem. Se eles escolherem 2 parágrafos, eles deixam um de fora. Bom, primeira dica, vocês podem fazer um parágrafo de concessão, e esse eu indico que tenha, não tire esse se você for fazer 2 parágrafos, tenha a concessão. Por quê? O que é a concessão? Primeira coisa, é quando eu apresento uma ideia favorável, uma ideia boa sobre o tema. Ah, mas não é um problema? Eu não estou trabalhando com um problema? Sim, você está trabalhando com um problema, mas sempre há algo bom neste problema. Como? Né? Não estou dizendo que, por exemplo, a violência contra a mulher, que isso seja bom. Não é. Mas o que é feito para amenizar essa situação? Delegacia da Mulher, a Lei Maria da Penha, enfim. Nós vamos apresentar pontos favoráveis. Depois disso, no mesmo parágrafo, eu vou contrariar essa ideia. Então, sempre haverá uma deficiência nessa ideia. Sempre haverá um problema nessa ideia. Eu vou ler um trecho de um parágrafo que foi feita a concessão. É preciso frisar que a mídia se compõe de alguns bons programas. Então, alguns bons programas, ponto positivo, certo? Todavia, agora eu venho contrariar. Mesmo considerados favoráveis, a permanência em frente à televisão por mais de 8 horas por dia causa danos, com a diminuição da concentração e o desempenho escolar lento. Então, vejam, eu apresentei uma concessão aqui neste parágrafo, um ponto positivo, e depois vim contrariando com um ponto negativo. A ideia é essa. Claro, eu preciso argumentar. Então, como eu estava falando sobre a violência contra a mulher, eu vou falar que a mulher hoje, ela conta com uma lei especializada, né, uma Lei Maria da Penha, e hoje ela também tem uma delegacia da mulher que tratam de casos específicos. Porém, após as denúncias, as mulheres ainda não têm o amparo da lei, né? Um amparo legal, e sofrendo agressões piores dos seus parceiros, principalmente dos seus parceiros. E então isso eu trouxe também um ponto positivo e um ponto negativo, que veio contrariar a ideia inicial. Então esse é o parágrafo de concessão. Por que é tão importante esse parágrafo? O corretor vai ver que você está antenado com todas as vertentes deste assunto. Então, tanto o ponto positivo quanto o negativo. O negativo muito mais, porque você vai apresentar uma tese que é um problema, mas no momento da sua argumentação, você apresentou também uma outra vertente, um ponto positivo. Tá? Então, esse parágrafo é muito importante. Não tire esse parágrafo do seu texto, tudo bem? O próximo modelo é exemplificação. Eu peço para que vocês tomem cuidado. Não posso começar esse parágrafo dizendo exemplo disso? Não. Então eu preciso primeiro de um dado, de uma informação, que depois eu vou trabalhar com exemplo. Tá? Então eu não posso começar já com exemplo. Não é um conectivo, tá? Esse parágrafo não pode servir de conectivo para o que eu falei no parágrafo anterior. Eu vou começar com uma informação, um dado, pode ser uma estimativa, enfim. Então eu busquei um parágrafo na internet que mostra este modelo. Vamos analisar. Deve-se compreender inicialmente, então aqui ele usou o conectivo, muito importante, que inovações tecnológicas fazem com que determinados cidadãos se sintam inseguros. Então ele fez uma afirmação aqui. Agora ele vem com um exemplo. Pode-se verificar, por exemplo, que algumas pessoas mais velhas apresentam dificuldades no uso de aparelhos eletrônicos modernos. Essa situação dificulta a possibilidade de inserção. Então, assim, até o Modernos, ele fez um exemplo, ele apresentou um exemplo, mas ele não pode parar aqui, ele precisa argumentar. O texto é dissertação argumentativa. E aí ele veio argumentando, dizendo:
Essa situação dificulta a possibilidade de inserção dos idosos no mercado de trabalho e a aceitação em meios sociais, isolando essa faixa etária ainda mais. Então ele veio trazer o argumento. Primeiro, eu sempre começo com uma afirmação, com um dado, com uma pesquisa, enfim, mas cuidado, sejam genéricos. Depois eu venho com o meu exemplo. Não necessariamente eu preciso usar lá o conectivo exemplo disso, como por exemplo, enfim. No texto que eu passei na introdução sobre o Brás Cubas, né, que começa lá com Brás Cubas, um trecho, ela usou um parágrafo de exemplificação, que é esse daqui. Segundo pesquisas, a religião afro-brasileira é a principal vítima de discriminação, destacando-se o preconceito religioso como o principal impulsionador do problema. Veja, então ela já trouxe aqui primeiro um dado, uma informação. Depois ela veio ligar, ela trabalhou com Durkheim, enfim, ela veio ligar com exemplos. Ela não usou o conectivo exemplificação, né, de exemplificação, exemplo disso, mas ela trabalhou este parágrafo de exemplificação, tá? Então ele traz primeiro um dado, depois ele vai trabalhar o exemplo. Próximo modelo é de comparação. Aqui eu posso trabalhar qualquer tipo de comparação, contanto que eu tenha assim 2 períodos. Então eu vou trabalhar uma comparação histórica. Se você não usou uma alusão histórica na introdução, você pode trabalhar com uma comparação histórica agora. Ou você pode comparar uma sociedade com outra. Se você for comparar um país com outro, tem que ser um país com o Brasil, porque o tema é sempre nacional. Então, este parágrafo te dá uma liberdade maior, porque você pode fazer vários tipos de comparações, né? Claro, você não vai colocar 2 ou 3, 4 comparações, é uma comparação ali e argumentar. Então, separei também um exemplo de comparação. Vejam só, é preciso ressaltar que a influência da tecnologia é muito mais cobrada comparada a algumas décadas. Então ele veio trabalhar aqui comparação períodos, tá? Aí ele continua. Nos tempos modernos, não estar inserido nesse mundo de evolução constante é como viver fora da realidade. Antigamente, porém, era comum a falta de acesso a esses recursos inovadores. Com isso, observa-se que o conceito de exclusão mudou. Então ele veio trabalhar comparação de período histórico, né? Então antigamente com hoje, tempos modernos, e ele argumentou sobre a questão da exclusão. Houve uma mudança do que seria a exclusão. Este então é o parágrafo comparativo. E eu costumo trabalhar esses 3 modelos de parágrafo. E se o aluno quiser montar 3 argumentos, ele tem modelos. Agora, se ele quiser só 2 argumentos, também tem aí 3 opções, ele descarta uma. Só não aconselho descartar a concessão. Outro ponto que se deve atentar aqui nos argumentos é sobre os conectivos. Coloquei aí a tabela de conectivo, posso repetir e decorem aí uns 3 conectivos, enfim, tem vários, tá, gente? Eu só estou sugerindo alguns. Se vocês forem pesquisar quantos conectivos existem, vários. Vocês podem usar outros tipos de palavras, mas aí é um ponto inicial. Para vocês que não têm ideia de quais conectivos usar, eu sugiro alguns aí. A dica é essa hoje. Ativem o sininho, não deixem de acompanhar os próximos vídeos. E vou trabalhar aí com mais esquemas de redação